Muito bem, meus queridos e minhas queridas. A minha proposta hoje para vocês é falar um pouco sobre a regressão de consciência e uma introdução sobre indução hipnótica e o uso do canal VAC para aprofundamento e estabilização do estado de hipnose. Vamos começar brevemente falando sobre o modelo da mente. Como que funciona a mente das pessoas? Em primeiro lugar, nós temos a camada consciente, a camada subconsciente e a inconsciente. A camada consciente é aquela camada crítica, aquela que você analisa, que você pensa. Quando eu te faço alguma pergunta, quando eu te dou uma sugestão, vai passar sobre um filtro em que você vai pensar, vai raciocinar sobre aquilo que eu te falei, se você vai acolher ou não, de acordo com suas crenças, de acordo com aquilo que você viveu até hoje, com as suas experiências. Na camada subconsciente, ela é um pouco mais profunda. É a camada do subconsciente. E quando o problema está na camada consciente, vamos falar aqui de problemas. Quando está na camada consciente, imaginemos que eu falo o seguinte: veja, ficar com esse celular próximo de você causa radiação e você pode perder qualidade nos seus estudos. Aí você pensa, é verdade, eu li um estudo que fala sobre isso e acolhe aquilo que eu te falei. Por quê? Porque você pensou, raciocinou, ou então você pensou o seguinte: que bobagem, não tem nada disso, isso não acontece. Informação na camada consciente. Agora, se a mesma informação está na camada subconsciente, imagine que você viu alguém que teve um trauma porque ficou com o celular próximo, o celular explodiu, ou a pessoa disse, pegou câncer, o que eu fazia? Eu ficava direto com o celular. E você dá aquele susto, não! Eu nunca mais vou ficar com o celular próximo de mim. O coração começa a acelerar e começa a ficar preocupado. Toda vez que você vê o celular, fica preocupado. Por quê? A informação ela estava no subconsciente. Agora, como que eu mudo uma informação no consciente para subconsciente? A primeira informação, a mesma informação no celular. Estudos. Estudos comprovam que o uso do celular próximo causa radiação e pode causar câncer. Você vê um estudo, fake news. Era fake news. Fica o celular próximo de mim. Agora, se a informação dentro de você está no subconsciente, não vai adiantar você ler aquela mensagem de fake news. Você vai olhar para aquele celular, o seu coração vai acelerar, você vai ficar preocupada se ela está próximo, e se realmente for verdade, e se isso, isso, aquilo, outro. E isso acontece também na mente do seu paciente. Então, qual é a diferença numa terapia que trabalha no subconsciente para uma terapia que trabalha na parte consciente? É onde as informações elas estão acessíveis e onde elas vão ser programadas ou reprogramadas. Agora, como que eu vou acessar uma informação no subconsciente? Através do estado de hipnose. Estado de hipnose, como eu disse para vocês, não necessariamente a pessoa precisa fechar os olhos. Ela sempre está no subconsciente, mesmo que pouco. Agora, para eu poder acessar de forma mais fácil e a pessoa aceitar os comandos, eu preciso de fazer algumas coisas, que são as induções hipnóticas. As induções hipnóticas, elas podem ser desde feche os olhos, indução de DVM por relaxamento, hipnose conversacional, hipnose de fascinação, mas da forma como você olha para a pessoa, vai olhando e vai conversando com a pessoa. Você pode hipnotizar a pessoa de olhos abertos. Então, passando desse ponto aqui, vamos lá, regressão de consciência, como que funciona? Em primeiro lugar, tirar aquele mito, regressão de memória. Não existe regressão de memória. Existe uma linha na psicologia e neurociência de que todas as memórias são falsas, por isso você não volta em memórias. E de fato, você não volta em memórias, você não volta em vidas. Mas eu fiz uma regressão intrauterina, eu voltei lá na barriga da minha mãe. Na verdade, o cliente ou você não voltou na barriga da sua mãe. Uma consciência com fragmentos de memória ou emoções voltou
naquela cena, que na verdade é uma representação, que pode nem ser exatamente aquela idade, mas foi a representação que a sua mente quis dar para a solução daquele problema. Lembra que eu falei com vocês sobre a diferença de uma terapia no consciente e no subconsciente? Eu vou explicar para vocês aqui agora, na prática, como que funciona aqui a regressão de consciência. Muito bem, as terapias convencionais, elas tratam adulto, 40 anos aqui. Imagina que esse peso aqui seja do adulto de 40 anos. Ele tem medo de falar em público. Ele tem dificuldade de iniciar um tratamento terapêutico, de tratar, de atender pessoas, de vender o seu negócio. Ele tem dificuldade, ele trava, ele tem medo e insegurança. Agora, esse adulto de 40 anos, ele tem medo? Não. Esse adulto de 40 anos, ele não tem medo, porque ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer, o que fazer, ele sabe o passo a passo, mas ele não consegue. Sabe por quê? Porque o problema está lá atrás, provavelmente na infância. E só conseguimos acessar através da hipnose subconsciente. Então, esse problema começou lá no início, bem pequenininho, não sabemos exatamente a idade desse problema, quando ela começou bem pequenininha e ela foi evoluindo ao longo do tempo. Foram acontecendo coisas ao longo da vida dessa pessoa que hoje ocasionou esse sintoma, que é o medo de falar em público, medo de atender. Então, os sentimentos eles vão crescendo. Como que funciona a regressão de consciência? O plano para tratar uma regressão de consciência não é tratar o adulto de 40 anos, falar com ele que falar em público é normal, falar com ele, olha só, você não precisa ter medo da sua plateia, você precisa apenas se preparar. Se a informação estiver no subconsciente, não adianta fazer curso de oratória, não adianta fazer cursos e cursos, se você não tratar a causa emocional. E como que você faz para tratar a causa emocional desse problema? Então, é encontrar onde começou ou qual evento que sustenta esse problema. Por quê? Vou explicar para você aqui agora. Medo de exposição. Um dos sintomas, uma das críticas, as formas que o paciente fala comigo, Emerson, quando eu me vejo em público, meu coração acelera, eu fico pensando o que as pessoas vão falar de mim. O que as pessoas vão falar de mim? Fica pensando e não consegue se apresentar. Começa a gaguejar, travar. Olha só. Existe dentro dela uma criança que foi inflamada, que foi talvez exposta na infância. E talvez ela nem se lembra disso. E essas memórias, elas foram crescendo. Agora, quando você, pela neuro, dá um comando para encontrar a primeira memória, a mente ela vai lá naquela memória, para tratar aquela memória e tratar automaticamente o paciente de 40 anos. Agora, como que eu trato a causa emocional de um problema? Primeiro ponto, eu sei que o problema não é do meu paciente de 40 anos. Meu problema está numa memória anterior. Então, como que eu trato a causa emocional? Então, eu vou descobrir a causa através de comandos da neurociência. Comandos que são esses. Primeiro ponto. Dá uma pausa aqui. Estou um pouquinho gripado. Vamos lá. Como que eu trato a causa emocional? Primeiro, eu tenho que conversar com o paciente, fazer uma anamnese para ver o que atrapalha a vida dele hoje. E quais são os gatilhos emocionais? Através dos gatilhos emocionais, eu vou saber o que incomoda aquele paciente. E geralmente, ele sente alguma coisa. E quando ele sente alguma coisa, por mais forte que seja esse sentimento, quanto mais forte, melhor é para tratar. Imagine só que o paciente chega para você, seu cliente chega e fala: quando eu penso que estou com o microfone na mão, eu começo a sentir medo, começo a ficar ansioso, eu começo a ficar com o coração acelerado. Bom, você vai fazer a indução hipnótica, vai fazer os ciclos de aprofundamento, que eu vou explicar no outro tópico. E quando ele chegar no nível estável, quando ele já estiver estabilizado a hipnose, você vai provocar aquela emoção. Você vai pedir que ele se recorde, que ele se imagine ali falando em público, e você vai dando esses comandos. Existe uma forma de você falar para aprimorar isso aí, para deixar ele mais ainda afoito, ficar mais
nervoso na hora. E você dá um comando. Segue essa emoção até o momento exato em que sentiu isso pela primeira vez na sua vida. Esse é o comando. E você vai dando um comando, vai fazendo uma contagem de 10 a 1 até encontrar a memória conflitiva. Gente, olha só. Não façam isso se você não faz tratamento com regressão. Não faça isso, por favor. Esse treinamento aqui é para terapeutas que já fazem o método e que têm alguma dificuldade. Não saiam aí fazendo aleatoriamente, sem ter conhecimento, por favor. Então, tratando a causa emocional, encontra a memória. A forma com que você vai te sensibilizar faz toda a diferença. Então, existem técnicas de dessensibilização. Não é só uma mudança de cena, um discurso terapêutico, o adulto conversar com uma criança. Isso resolve? Resolve. Só que a pessoa passou vários problemas. E não necessariamente você tem que tratar todas as cenas. Por quê? Não é uma regressão de memória. Então você não trata a memória, você trata a consciência. Então aquela consciência, quando ela é tratada e bem tratada, automaticamente as outras consciências elas caem como um efeito dominó. Mas pode ser que uma ou duas memórias elas sejam mais resistentes e você precisa aí tratar também aquelas cenas e os seus comandos. A semântica faz toda a diferença. Por que eu falo isso? Eu tratei uma paciente bem quando eu comecei, a minha semântica não era tão adequada. Então nós tratamos cerca de 19 memórias, foram 2h30 de tratamento terapêutico para aquela paciente. Por quê? A forma com que eu falava para encontrar as outras memórias dentro do contexto, eu falava de uma forma que dava a entender que ela podia procurar qualquer trauma para resolver. Então hoje eu trato 1, 2, 3 cenas no máximo e resolve o problema da paciente. Com 1 ou 2 sessões, 3 no máximo. O tratamento comigo é de 1 a 3 meses. Eu não faço tratamento maior do que esse, a menos que sejam vícios, emagrecimento que exigem um tratamento um pouco mais avançado. Então, memórias resistentes, como eu falei com vocês aqui, tratando as memórias, pode ficar alguma resistente até chegar na idade atual. Então, é isso que eu tenho para vocês hoje, meus queridos. Façam bom proveito e usem esse conhecimento com cuidado e com seriedade. E muito sucesso no tratamento de vocês e seus pacientes. Vem comigo!